Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da coleção A Vida do Mundo Espiritual e vamos estudar o livro Libertação no capítulo Quadro Doloroso, que vai trazer um pouquinho acerca de algumas realidades do astral inferior que nos trazem reflexões importantes. Mas antes da gente entrar no capítulo, vamos dar uma olhadinha acerca dos aspectos relacionados às necessárias desilusões, que vai nos trazer a urgência do despertamento moral e que vai nos auxiliar para percebermos a nossa realidade interior e podermos auxiliar quem esteja ainda em algum tipo de vibração malsã. Quando a gente fala o aspecto da desilusão, a relação idealizada com Jesus imatura, ainda presa à necessidade infante, vai dizer de uma situação ainda fantasiosa que nos paralisa e desanima quando ele esteve na cruz e desencarnou. Aqueles que ainda estavam nessa infância emocional ficaram frustrados com a perda da liderança protetora e com as ilusões não cumpridas. Como Emmanuel traz, haviam quebrado o padrão de confiança. Diante dessa perda de confiança, ele vai trazer dois comportamentos previsíveis, como a Ana traz para nós, com os quais não deveríamos perder tempo, embora insistamos em manter isso. Então ele traz primeiro o aspecto do sono do esquecimento, que diante da desilusão ficamos tão presos na dor que a gente esquece tudo que vive antes naquela relação e ficamos adormecidos completamente das responsabilidades que antes houvéramos assumido. Por exemplo, se nós nos decepcionamos em um relacionamento afetivo que terminou, isso nos paralisa na perda e nós esquecemos o que houvéramos construído juntos anteriormente naquela relação. Inclusive o quanto nos desenvolvemos e nos desligamos de compromissos que tínhamos, às vezes até com filhos que tivemos. Um outro exemplo é quando a gente se desilude com um líder de uma religião, onde nos prendemos na perda daquela liderança e nos esquecemos de que o nosso vínculo essencial é com Deus e não com pessoas humanas e falíveis que somos. Emmanuel vai trazer também acerca de lamentações estéreis, que é uma postura perante a decepção, onde nos indignamos por termos de passar por determinada perda e nos lamentamos obsessivamente pelos acontecimentos. O lamento não nos ajuda a seguir em frente, pelo contrário, nos exaurimos sem chegar a algum lugar. Então aqui ela vai trazer os exemplos dos divórcios intermináveis, em que há sempre mais um item a ser reivindicado na justiça. A idealização de um casamento perfeito nunca vai ser superada. Um outro exemplo são os lamentos por corporais sintomas, quando não conseguimos aceitar que o nosso corpo ele sofre a ação do tempo e inexoravelmente envelhece. Por isso que, se eu me mantenho fiel mais à minha idealização, que tem a ver com a minha fantasia, do que com a realidade, eu vou procurar infinita compensação que anestesia a minha dor. Quanto maior a necessidade que eu tiver de manter vivo um sonho, maior o sofrimento causado e, portanto, maior a compensação necessária. Então, vira um ciclo vicioso.
feedback retroalimentativo. Por exemplo, se a gente ainda sofre por não ter tido uma família de origem perfeita, vamos exigir de nós o tempo todo perfeição, em um grau de autoexigência muito maior do que podemos aguentar. Um outro aspecto é se ainda nos sentimos inferiores ou em desvantagem na vida atual por não termos conforto ou dinheiro ou prazer na nossa história familiar. Gastamos tudo o que temos, oferecendo aos filhos ou a nós mesmos o que não tivemos, por essa ideia irreal de que estamos em desvantagem, que somos inferiores, que a vida nos deve, que tem a ver com a nutrição pregressa de uma ilusão que eu aconteci. Então, são compensações, são evitações de enxergar a realidade como ela se apresenta. As adversidades chegam para todos em algum momento e é por meio delas que a gente vai alimentar resiliência, inteligência, fé, compaixão, criatividade e tantas outras virtudes e qualidades que nascem do nosso encontro com necessárias desilusões, que vão aí nos beneficiar. Se vivêssemos em nossas ilusões ad eterno, jamais nos tornaríamos adultos. Seríamos famintos bebês em busca de alimento e proteção, sem nenhuma autonomia. Por isso que quando eu tomo a rédea do meu processo, isso me amadurece. Além disso, estaríamos fora do fluxo do viver, desconectados da energia que nos move adiante. Viver na fantasia de olho vidrado, na idealização, nos exaure, desanima, tira nossa força e também vai retirar de nós direção e sentido para estarmos aqui nessa encarnação. Por isso que, perante a desilusão necessária, o caminho seria como Maria de Magdala romper o véu da emoção dolorosa que embarga o passo. Porque o sofrimento ele não precisa necessariamente acompanhar a dor. Eu posso viver uma experiência dolorosa e me manter feliz, harmonizada. Nesse sentido que, fazendo esse caminho, eu consigo deixar indignação, raiva e qualquer outro sentimento chegar e passar. Me encontro com força para enfrentar a realidade como ela se mostra, se apresenta. Isso seria a conquista do espiritual amadurecimento. Então, quando a gente se encontra mais rápido com o real, de preferência de madrugada, antes que o amanhecer nos envolva em novas ilusões. Por isso que Emmanuel vai dizer, só se desilude quem se iludiu. É por isso que essa perspectiva do encontro com nós mesmos e com a nossa trajetória vai nos auxiliar para que possamos, de posse dos elementos concretos, nessa caminhada, fazermos as escolhas dos despertamentos, dos enfrentamentos e do amadurecimento moral, espiritual. Nesse sentido, Emmanuel também vai nos mostrando o caminho interessante que a gente faz quando ainda conservamos na vida adulta uma relação idealizada com líder espiritual e que a gente pode estender para qualquer outro vínculo, casamento, instituição profissional. Então ele vai trazer Maria de Magdala, porque ela de madrugada, após a crucificação, ao procurar o corpo de Jesus no sepulcro, não encontra. Ela que tanto o amava, sofria pela morte dele e pelas adversidades que advinham desse acontecimento. Mas se manteve confiante na relação com ele, apesar da dor emocional, compreendeu que até mesmo na morte, a mensagem da vida eterna estava presente. Então,
mesmo em meio a uma situação drástica, de muita dor, naquele momento da crucificação de Jesus, ela pôde perceber que, mesmo aí, tinha uma mensagem da vida eterna sendo traga. Então é quando, mesmo numa experiência desafiadora, sofrida, triste, eu consigo passar aquilo sem parar no sofrimento. Eu passo por ele, mas eu consigo uma harmonização e uma elevação espiritual que me permite recrutar os recursos para lidar com o que acontece. Então, vai ser salientado que Maria de Magdala procurou o corpo de Jesus de madrugada, demonstrando que ela não postergou nada. Ela foi ao encontro da verdade o mais rápido possível, sem desanimar. Ela não se lastimou, não se encolheu, apenas seguiu na direção da realidade, tal como ela se mostrava, e foi adiante, espalhando a verdade com muito vigor, de que Jesus passaria a viver em espírito para todos. Por isso que, quando a gente consegue olhar para frente para o que chamamos de perigo, dor, o mal, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, vai diminuir-lhes o efeito e a importância. Até quando a gente consegue, mesmo em meio a situações de sombra, de dor, de risco iminente, fazermos o bem, sustentarmos esse pensamento, essa palavra, essa ação, na direção dessas realidades. Então a gente não desiste do bem, mesmo atuando em meio a uma série de situações tristes, sombrias, e que seriam um patenteamento de uma suposta vitória do mal. Mas do momento que eu consigo usar o lubrificante do bem para atuar nesse meio, eu demonstro com o meu testemunho que o bem vence o mal. Por isso que nessa viagem de amadurecimento espiritual, por meio dos nossos relacionamentos, mesmo que de início nós idealizemos, mas a posteriori se tornam reais. Então, só pode se tornar real quando a gente passa pela desilusão. Por isso que desiludir é parte necessária do nosso crescimento. Nos desiludimos com os outros, conosco próprio. Nos desiludiremos com quem somos, renunciando à idealização de nós próprios. E nos desiludimos com outrem, concordando que o modo de ser de alguém, tal como ele é. Por isso que vai ser trago para nós que, quando a gente inicia uma reencarnação, o nosso vínculo primordial é com a mãe e aos poucos nós nos vinculamos ao pai. Então, os genitores se tornam verdadeiros portais para a vida, por meio deles nascemos, ficamos vivos. São experiências modelares para vínculos que estabeleceremos ao longo da viagem por aqui. Devido às inúmeras necessidades corporais e afetivas próprias de um infante, vamos requerer deles que as atendam plenamente. As crianças não são iguais e nem mesmo os pais vão se comportar da mesma maneira com todos os filhos. Os pais vão agir de forma única com cada filho e vice-versa. Assim haverá necessidades que os pais conseguirão atender, outras não será possível. Visto que eles também têm necessidades que não foram atendidas quando crianças. Todos gostaríamos de ser uns para os outros afetivas fontes ideais. O mundo seria perfeito e não sentiríamos nenhuma dor, mas não é essa a nossa realidade. Quando nos tornamos pais e mães, isso implica em muitas precariedades,
mas também desejamos muito que nossos filhos sejam felizes. Então, quando a gente considera infância e adolescência, a gente acaba idealizando muito nossas relações. É muito difícil suportarmos a humanidade dos nossos pais, assim como de amigos, professores, pares afetivos, líderes espirituais. Esperamos dessas relações as mesmas idealizações que houvermos estabelecido em nossa família de origem. Assim, a possibilidade de nos decepcionarmos é muito grande, mas ao mesmo tempo muito útil. Ser o único caminho de lidarmos com as pessoas reais, tais como elas são, falíveis, humanas, como também somos. Por isso que, de relação em relação, a gente vai crescendo, desfazendo ilusão a nosso respeito, e também quanto a outrem, criando melhores modos de estar com as pessoas, mais gentis e mais amorosos, que nos fazem tanto bem. Mas é um processo que pede um trabalho nessa direção, com consciência e vontade de ampliarmos nossas capacidades afetivas. Nesse sentido que nós somos a partir dos nossos afetivos vínculos, visto que qualquer característica nossa que possa identificar nasce das nossas relações, do que aprendemos a ser uns com os outros. Não temos muito controle sobre qual modo de ser se mostrará em outra ou uma relação. Nossa liberdade vai acontecer a partir de, ou seja, a autonomia que temos reside nessa instância de cultivarmos ou restringirmos conscientemente o que já se manifesta em nossos laços afetivos. Podemos até intencionalmente iniciar um novo modo de ser em alguma específica relação, mas isso será um esforço por um bom tempo, pela imperiosa força de sermos como sempre fomos ali, que é a nossa tendência de continuar naquele movimento que a gente teve. Por isso que a mudança pede muito esforço, flexibilidade, uma vontade no bem, um desejo que se alinha a uma boa vontade, forte, ardente, de melhorar, de acertar. Vão haver determinados vínculos em que nos sentimos mais convidados a manifestar alguns comportamentos, enquanto noutros nos sentiremos menos à vontade para fazer o mesmo. Nesse sentido que podemos ser mais agressivos com determinadas pessoas do que com outras, conseguirmos ser compassivos e calmos com alguns grupos, enquanto que com outros isso se torna impossível. Muitas vezes, na mesma realização, manifestaremos diferentes modos de ser, o que pode ser surpreendente, até para nós. E um questionamento que ela traz é fazer a pergunta para alguém com o qual convivemos: qual dos nossos modos de ser os estimula a ser de outro jeito ou de um? Por isso que esse trabalho dentro de nós, ele vai significar um processo. E aqui, quando nós consideramos a ilusão, isso tem a ver com a mentira. Nesse sentido que o contrário dessa condição, que é a verdade, o conhecimento, a autoobservação, isso vai nos ajudando a lidar com as questões que ainda se apresentam uma incógnita para nós. Devido à nossa ignorância acerca de nós mesmos, acerca daquilo que nós precisamos buscar. Por isso que, na medida que a gente vai tendo contato de autoconhecimento e com as verdades espirituais, a gente vai tendo condição de fazer a montagem desse quebra-cabeça. Nesse sentido que, se a gente fica no ideal, vai ocorrer quebra de confiança, que é a desilusão, para que a gente tenha esse acordar.
nesse sentido que o risco é de lamentação estéril, o sono do esquecimento, que nos desconecta conosco mesmo e com Deus. Daí a gente adentra em movimento compensatório, aqui considerando o ideal, o fictício, o sonho, que é quimeria, e nesse movimento compensatório vai ter sempre excessividade. São anestésicos da dor. Então, ao invés de eu fazer um movimento em que, mesmo na dor, eu consigo sair do lugar sofrido para melhor lidar com a dor, usando os metais da caridade, da compaixão, do perdão, da flexibilidade, acaba que no movimento compensatório, onde eu ainda estou no ideal, eu vou buscar anestésico para a dor, que traz excessos. E precisaremos dar passos para trás até voltarmos ao momento da desilusão. Na desilusão é que é possível ir para o real, como Maria de Magdala fez de madrugada, vigilante, atenta a si mesma, resolve não se acovardar perante a dor, sua vontade, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. Ela estabelece conexão, que é a fé, que é o crescimento. Então, ela, diante da dor que experimentava pela crucificação de Jesus, ela poderia ter se acovardado e permitido que o sofrimento a embaciasse e a paralisasse. Porque aí, sob o moto do sofrimento, ela ficaria enfraquecida para agir positivamente e acabaria sendo arrastada por esse sofrimento, que é uma invalidação, onde o indivíduo ele tomba nessa malha. Nesse sentido que, pelo contrário, ela de madrugada não se acovarda, estava sentindo dor, mas ela usa a vontade para romper o véu dessas dolorosas emoções que estava lhe embargando os passos. Então ela não é paralisada, porque a vontade vai romper esse véu. Então ela consegue a conexão, o crescimento, a fé e agir no bem, que foi o seu movimento de ir até o túmulo, que é quando então ela vai ter um encontro com Jesus, como a primeira aqui, troca uma figurinha com ele ressurreto, e que a convoca para levar a boa nova da sua ressurreição aos 7 Evos. Em sendo assim, quando a gente fala nesse aspecto dos quadros dolorosos que vão ser tragos nesse capítulo, vai falar um pouco ainda de situações onde, de alguma forma, o indivíduo ele não conseguiu sair da ilusão em que se demorara. E por isso que André Luiz ele vai falar um pouco sobre características de anormalidade deprimente, em que a atmosfera ela estava asfixiante, pesava, e conversação alucinadora no ambiente que feria e perturbava. Idiota de máscara variada, aleijado de todo matiz, indivíduos de fisionomia torturada vinham e iam. Oferecia uma impressão de alienados mentais. E percebia-se a ignorância e o primitivismo entre amnésia e desespero. Muitos estavam irritadiços ante a calma de que se lhe dava testemunho. Perante os detritos e desmantelos a transparecer de toda parte, André Luiz concluía: o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. Pela conversação ociosa que dominava. Então vai ser trago que as mentes extraviadas lutam com ideias fixas,
obcecantes, implacáveis, gastando longo tempo a fim de se reajustar. Rebaixada pela própria ação, perde a noção do bom gosto, da beleza santificante, do conforto construtivo e se entrega a um relaxamento lastimável. Nesse sentido que as paredes revestidas de substância semelhante a lodo mostravam-se repelentes à visão, ao olfato, pelas desagradáveis relações. Gritos humanos, filhos da inconsciência e da dor, eram frequentes, provocando piedade sincera. Nesse sentido que poucos transeúntes infelizes e poder-se-ia pensar no serviço metódico de assistência individual. Mas ali eram milhares de loucos declarados. Era uma colmeia onde impor socorro ao espírito geral seria o alienado mental aos olhos alheios. Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser por um serviço arriscado, porque era uma tarefa renuncial, de sacrifício. Até quando a gente considera quando o benfeitor vem ter conosco para nos atender, que implica uma adaptação ao nosso plano e recursos outros que são acionados para invisibilidade. E, inclusive, existem relatos na coleção A Vida no Mundo Espiritual de disfarces que os benfeitores usam, visando irem até determinadas regiões do astral inferior para levar socorro. Nesse sentido que o benfeitor, se ele se mostrasse com a luz que ele traz, ele ia ofuscar quem tivesse ali, cegar e colocar a perder aquela missão de socorro. Nesse sentido que é um toque da renúncia na obra de santificação com Jesus. Então vai ser trago das perturbações reinantes, que estabeleciam a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do orbe, que pairava nessa sufocante atmosfera um nevoeiro. E a mente vai arquitetar, estudar, determinar, materializar o desejo que lhe seja peculiar na matéria que a circunda. E essa matéria que lhe plasma o impulso é formada por vidas inferiores numeráveis em processo evolutivo. Nesse sentido que quando a gente considera uma realidade onde existe sombras de realidade de todo porte, difíceis, que ali se demoram, isso tem a ver com materializações de desejos da mente de cada qual. E quando a gente considera que essa matéria vai plasmar impulso, isso tem a ver com o nosso quadro evolutivo, quando estabelece aflição, ruína, desar, insegurança. Então vai ser trago a marcha que aconteceu, atravessando labirinto comprido, e achavam-se perante uma edificação extensa que, com boa vontade, nomearam por asilo de espíritos desamparados. Ali eles vararam uma muralha lodosa e depois um quadro pavoroso dilatou, onde um profundo e largo vale se estendia,
habitado por toda espécie de inimaginável padecimento. Então, André Luiz, ele diz de turbilhões de vozes explodindo ininterruptos, parecendo uma mistura estranha de lamentos de animais e de homens. Se amontoavam milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida, réus da própria consciência, e personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados no setor escuro da alienação mental. Então, esse aspecto de sobreviver sobre a própria ruína, inclusive diz dessa rebeldia. Esgotava resíduo envenenado que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios, de edificante trabalho no orbe, e no presente se entregavam a infindáveis dias de redentora tortura, que inclusive tem a ver com essa sensação do tempo perdido. Então a tela era tenebrosa e aflitiva. Na contemplação da superfície de cárceres trevosos que se confundiam com precipícios subcrustais. Então vai ser trago que, quando você encontra um morto de cada vez, é possível conceder-lhe uma condigna sepultura. Mas se você conta os cadáveres por multidões, será imperioso adotar a vala comum. Então, nós renascemos na carne para destruir os nossos ídolos de mentira e de sombra e entronizarmos, porta dentro da alma, o princípio da sublimação vitoriosa para o porvir. Quando não se encontra em simples estrada evolutiva. Mas vai acontecer a adoração da morte, da ociosidade, agressiva ignorância ou crime disfarçado, que esquece a gloriosa imortalidade que nos compete atingir, que é um risco que nós corremos. Ainda mais quando a gente fala acerca da transição planetária, que é um período em que nós estamos numa convivência na Terra que vai estar requisitando respostas de teor elevado. Porque quando a gente considera alguns indivíduos que tenham uma opção pela corrupção, por exemplo, se eu, ao assistir isso, defendo que esses indivíduos precisam ser eliminados, eu estou aderindo ao mal. Porque não há uma forma de lidar com o mal fazendo o mal. Porque se eu faço isso, eu estou aderindo também a essa proposta. Nesse sentido que sou chamada a usar o bem para lidar com o mal. Então, quando a gente fala de um período de franca transição, igual nós estamos, isso vai significar que existe um contato com diferentes realidades e que a maneira como eu respondo a isso vai dizer de onde eu estou e até dos mecanismos de flexibilidade que eu tenho para fazer frente a isso, sustentando um sentimento elevado e uma atitude nobre. Como uma live que eu estava ouvindo sobre mães de filhos que se afastaram e foram para longe, em que a Ana e a Sâmia, elas estavam comentando acerca de famílias onde, seja um filho, um dos cônjuges, opta por ir embora, se afastando da convivência com aqueles que ali estão. E elas comentavam que quando existe uma situação de dificuldade na convivência entre quatro paredes,
Isso vai indicar a continuidade de uma luta pregressa, e que quando uma mãe ela percebe que com um dado filho existem dificuldades de manter uma afetividade, um diálogo, uma compreensão, ela precisa estar atenta, porque conforme o que ela traz de relacionamento com esse filho do pregresso, só dela conseguir manter a convivência já é um avanço. E vai ter outro filho que, pela vivência que ela teve com ele no pregresso, é possível uma amizade, uma cumplicidade. Em sendo assim, mesmo que para um genitor sempre exista uma maneira de amar aquele filho, e que, como nós tínhamos lido, vai variar de filho para filho, mas o amor não se esgota, porque ele é criativo e encontra maneiras de amar alguém na realidade em que esteja e na condição que seja aquele relacionamento. Mas, consono uma genitora, uma mãe, perceba que seja o relacionamento com um dado filho, ela, só de manter uma interação com ele, já está conseguindo fazer uma boa continuidade dessa relação, porque nós trazemos experiências afetivas do pregresso. Por isso que com cada pessoa dentro da nossa casa, a gente tem uma história de relacionamento do pregresso, e que naquela interação ela continua. E isso significa que do momento que eu estou na interação com esse alguém, vai ressumar o que nós trazemos de experiência pregressa e vai dizer daquilo que eu preciso buscar para equilibrar essa interação e melhorar ela na pauta do possível. Mas quando chega o ponto de um filho ele falar que precisa ir para longe, não por ter chegado o momento dele construir a própria vida, ter o seu canto, às vezes muda para uma cidade para fazer um curso, para procurar um dado emprego, mas vai dizer de um desejo de ambas as partes de cortar a relação. E que vai significar um quadro que já pede um olhar diferenciado, porque significa que a peteca caiu no chão, já não está sendo possível manter aquele relacionamento com todos os ressumos que veio do pregresso entre duas pessoas, num nível mínimo de acolhimento recíproco e de harmonia. E é aí que precisam ser procurados os caminhos para que isso possa acontecer. Eu tive uma experiência assim, onde num determinado período eu tinha optado, queria fazer um distanciamento. E é curioso porque significava uma situação dentro de mim que estava num quadro de um adoecimento e numa realidade expiatória que eu estava vivendo. Então, a expiação, ela é imposta. E a expiação, ela tem 3 fases que dizem respeito a ela, que vai ser o arrependimento. Depois da fase do arrependimento, vai acontecer o resgate. E depois da etapa do resgate, vai acontecer a cura. Então, uma determinada expiação que alguém viva, ela tem esses 3 areais. Primeiro, o indivíduo precisa se arrepender,
que é sair da culpa, porque a culpa é um remorso, onde eu me autodestruo, paraliso meu movimento de resolver. Então a culpa não resolve. Eu preciso ir para o arrependimento, que é aquele momento em que eu consigo uma experiência que me permite viver uma expiação para ir para o resgate e depois para a cura, que é a reparação. Porque a reparação ela vai acontecer quando eu tiver passado por esses 3 degrauzinhos numa expiação. Então, a gente tem sofrimento moral ou físico, é uma pena imposta, e a gente vai ter falando sobre isso no Céu e Inferno, nos capítulos 7, itens 16 e 17, e no Livro dos Espíritos, itens 262 a 273, e o comentário do item 637. A expiação tem as suas causas anteriores dessas aflições. Consono vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em que é uma experiência que eu vivi antes e que volta na forma expiatória, e que eu, vivendo essas 3 etapas, consigo reparar uma dada situação. Porque não basta arrepender de um erro que eu tenha cometido. Eu vou precisar passar pela experiência do resgate, da cura, que é bem viver a expiação, com resiliência, com ânimo, com longanimidade, porque eu aproveito aquilo para fazer melhor, e aí eu consigo reparar, porque eu vou expiar quantas vezes for necessárias até reparar o mal que eu fiz. Nesse sentido que vai estar acontecendo esse desdobramento na minha existência atual, e eu, nesse momento que eu vivia de pedir um afastamento físico, eu estava sob uma expiação, que é uma imposição, e que nesse sentido mostra que poderia ter sido perdido essa experiência, mas na medida que eu pude vivendo a resiliência, a humildade, a força, o bom senso, isso foi me dando condição para aproveitar a experiência que estava acontecendo. Que são metais que Jesus nos ajuda para que a gente possa lidar bem com aquilo que nós precisamos viver e conseguirmos subir um degrau. Depois que a gente consegue fazer a reparação de um erro, nós temos a prova. No caso da expiação, isso desenvolve em nós compaixão. A prova, ela é para adquirir novos valores, onde a gente consegue vitória sobre o arrastamento das más paixões, tem a ver com o presente, a duração dela é menor que a expiação, e é uma luta que ensina. Ao invés de ser uma pena imposta, como na expiação, na aprovação é uma luta que ensina. Vai ser falado sobre isso no Livro dos Espíritos, dos itens 258 a 273, também nos itens 466, 645 e 872. E as provações são causas atuais das aflições. Consono vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. E a provação bem vivida, ela nos desenvolve novos valores, novos ferramentais e sobriedade. Já a missão é a minha contribuição para o orbe. Tem a ver com porvir, desenvolve em nós gratidão. Vai ser falado nisso um pouco no Livro dos Espíritos, itens 569, 570, 573, 576, 582 e 584A. Nesse sentido que existe até um exercício que ela trouxe aqui para colocar num círculo
o tamanho de cada área correspondente à nossa vida hoje, nesse momento. Então, a gente faz um círculo numa folha em branco, coloca a fatia que a gente acha que corresponde à expiação que a gente vive hoje, a fatia que corresponde à provação que nós vivemos atualmente e a fatia que corresponde à missão nossa hoje. E aí tem algumas perguntas: qual a maior área, qual área menor? E aí a gente escreve em cada área o que hoje a gente considera como sendo a nossa missão, a nossa expiação e as nossas provas atuais. E o fato de escrevermos ajuda para que a gente faça associação. Então, pega o papel e escreve o que você considera hoje que é a sua missão, aquilo que você considera hoje que seja as suas provas e aquilo que você considera que seja a sua expiação. Daí, na área da expiação, você verifica em qual etapa você se percebe arrependimento, resgate ou cura. Porque a expiação, ela tem essas 3 etapas. Começa com arrependimento, passa pelo resgate e termina na cura. Que bem vivido vai me fazer reparar um erro cometido, onde eu me reabilito perante a lei de causa e efeito e perante a minha própria consciência. Então, ao verificar em qual etapa você está, arrependimento, resgate ou cura, você diz que sinais te fazem considerar essa resposta. Então, se você acha que está na etapa expiatória do resgate, quais os sinais que te fazem achar isso? Se você acha que está na etapa expiatória do arrependimento, quais sinais te fazem ter essa percepção? E se você acha que está na etapa expiatória da cura, quais são os avisos que te ajudam a ver dessa forma? Na área da prova, verifique se há a possibilidade de identificar que gênero de provas está presente em todas elas. Escreve o que você percebe, porque aqui a gente acaba identificando o gênero mais frequente de provas que a gente tem. Em qual área que é. Então, uma pessoa pode associar o gênero de provas dela relacionado à cooperação na área do trabalho. Outra pessoa pode achar que o gênero de provas que ela costuma ter está ligado à educação dos filhos. Uma outra pode considerar que o gênero de provas mais frequente que ela vive é no cuidado com um idoso. Então, cada qual, quando faz esse exercício, consegue perceber o gênero de provas que está mais presente. E isso ajuda, inclusive, a gente se preparar melhor para lidar, porque é uma experiência para desenvolver em nós valores, ferramentas, habilidades. E na área da missão, escreva de que modo você sente que sua missão contribui para o mundo. Então, aquilo que você percebe que da sua missão é contributivo para o seu redor. Então, é um exercício que vai nos ajudando a ir fazendo essa identificação, porque quando a gente vai percebendo isso, a gente vai, inclusive, desenvolvendo ferramentais de vigilância, de conhecimento, de observação, que nos ajuda a lidar com uma experiência. Por isso que nós precisamos discernir o que estamos sendo convidados a olhar, para que possamos renunciar ao sofrimento como única maneira de viver a dor. Porque enquanto a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Eu passo por ele, mas eu posso, pela minha vontade, sair disso. Assim, nosso coração passa a ser um coração resignado, obediente, que são 2 forças ativas de consentimento da razão e do coração, imprescindíveis para conquistar um coração brando, que se mantenha aberto ao amor, capaz de lidar com as vicissitudes
da terra sem esmorecer. Então, lançamos à dor um olhar positivo, de aprendizado e de misericórdia grande, divina, na nossa direção, por aquilo que a gente vai sendo capaz de aprender com essa experiência, que significa esse areal bendito de viver uma experiência de maneira a aprender com essa cartilha. Nesse sentido que vai ser trago acerca de seguir nas linhas de paciência, por onde se regula a influenciação dos benfeitores. Porque se eu, ao invés de estruturar um destino santificante com vista ao porvir, faço o menosprezo de oportunidade de crescimento, eu vou fugir ao salutar aprendizado e contrair débito clamoroso, em que eu retardo a obra da minha própria elevação. Mesmo com dons de inteligência, com acervo de revelação religiosa, de que dispomos para solucionar problemas da alma, podemos nos confiar voluntariamente a um atraso símile, e é nesse sentido que é uma paisagem angustiosa e inquietante, mas necessária e compreensível. Naquela coletividade onde preponderava a individualidade que pelos contínuos sofrimentos caracteriza por comportamento sobre-humano, a renúncia opera com Jesus, também ali. É nesse sentido que eles começaram a fazer observação de 3 figuras vivas que se justapunham ao perispírito, apesar de expressar por intermédio de matéria, que parecia uma gelatina amorfa, fluida e leve. Então, vai ser trago de 3 entidades infortunadas, entregue a propósito de vindita, que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que os atormenta. Gastaram o perispírito sob tormento inenarrável de desesperação e imantavam-se a mulher que odiava e a irmã essa que ainda não tinha descoberto a ciência de amar, como a ciência de iluminação, redenção e libertação. Nesse sentido que vai ser falado um pouco acerca da experiência que aconteceu entre essas 3 criaturas ligadas a essa mulher, que é alguém que numa existência pregressa ela tinha supliciado no tronco até a morte, porque chegou até ela que essa escrava teve um caso com seu marido e com esse caso teve 2 filhos. Então, os princípios de atração que governam o universo inteiro vai trazer dos sistemas planetários e nos sistemas atômicos o núcleo satélite. Na vida espiritual, os essenciais ascendentes não diferem. O bom representa centro de atenção dos espíritos, que se lhes afina por tendência ideal, e os grandes delinquentes se transformam em núcleo magnético de mente que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Nós nos elevamos com aqueles que amamos e redimimos, ou nos rebaixaremos com aqueles que odiamos e perseguimos. Nesse sentido que vai ser trago um pouco da situação dessa mulher, para que o Senhor a fortalecesse na jornada a empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá uma infância sombria e dolorosa, por desconhecidos pesares que se lhe acumularão,
incompreensivelmente na opressa alma. Conhecerá a enfermidade de diagnose impossível, por enquanto, nos quadros de conhecimentos terrícolas, por se originarem de invisível e persistente atuação dos inimigos de outra época. Terá uma mocidade torturada, por sonhos de maternidade, não repousará, enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários convertidos, enterra os filhinhos de sua ternura sedenta de paz. Então, aqui mostra a apelação para o amor materno. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, até que os reajustes na forja do sacrifício, recambiando-os a estrada certa, na condição de mãe, um imã atormentado ou o assédio obscuro e triste de uma constelação dolorosa. Trazendo aí que, no caso em tela, foi feito essa apelação para uma encarnação em que ela iria se reencontrar com o mesmo que fora seu marido na existência pregressa, em que ela supliciou a escrava e seus filhos, e vai então gerar esses 3 espíritos como seus filhos, para que possa, a partir dessas forjas sacrificiais, recambiá-los a uma condição retidônica. E nesse sentido que a perturbação que vem de inesperado se instala à pressa, mas se retira muito devagar. Então, quando a gente fala de renascimento em círculo de vida torturada, numa condição muito baixa, vibratoriamente, dolorosa, a gente enfrenta óbices imensos para que possamos dar continuidade à cota que nos compete. Então, aqui, inclusive no caso em tela, ela não se separaria dos perseguidores, mas cônsono o instrutor vai dizer que os processos em que funcionam elementos intercessores de vulto, atendendo à missão nobilitante dos interessados no porvir, vai trazer de milhões de situações nos setores da luta humana, em que esses renascimentos de almas criminosas, tornando ao mergulho da carne, premida pela compulsória do plano superior, visa expiar grave delito. A individualidade responde pela desarmonia. E isso vai significar num convertimento em centro de gravitação de consciências desequilibradas por sua culpa. Assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre complicados e longos, de acordo com os ditames da lei. Nesse sentido que vai ser trago o processo laborioso para reajustar almas endividadas entre si, quando chega no ódio, no rancor, na vindita, porque é marcar um encontro com o outro numa próxima encarnação. Inclusive, aqui vai ser trago que essa condição do reencarne desses 3 espíritos como filhos dela vai significar uma ligação junto dela torturante. E isso significa que ela só vai conseguir ter a separação dos ódios que estão conectando ela com esses 3 espíritos, que estão na forma de ovoide plantado no seu cérebro, quando ela puder
recebê-los no colo. Que é quando cada espírito vai reencarnar como filho dela. Então, mostra que é uma situação muito dolorosa e difícil que ela precisará enfrentar. Por isso que vai ser trago que é doença de diagnose inabordável para a medicina terrestre, visto que os suplícios que ela vai viver, até que ela, recebendo esses 3 espíritos como filhos, consiga os fordiais renunciais, fazendo a elevação desses espíritos para o bem, ela permanecerá em cima atormentado. Por isso que quando Jesus ele traz para nós o aspecto do perdão, de orar pelo adversário, de fazer o bem a quem nos calunie, são situações que Jesus traz para nós de dissolvimento de laços algemantes. Visto que do momento que eu esteja em algum tipo de constelação de ódio, eu estou me algemando a um ou mais espíritos que me acompanharão no astral e que poderão permanecer comigo até a minha próxima encarnação, quando eu possa receber esse espírito ou como filho, ou mesmo a partir do momento que ele possa reencarnar. Porque pode ser que com ódio eu marque o encontro com alguém numa próxima encarnação, que pode estar como um ovoide implantado no meu cérebro, no astral, e que quando eu reencarno, esse ovoide permanece comigo, me atormentando. E aí, quando esse ovoide ele tem a recambiação para reencarnar, é que ele é tirado de mim. E isso pode continuar enquanto eu vou fazendo anos encarnada. Nesse sentido que mostra como é delicado e da urgência que nós precisamos acontecer para resolvermos a nossa situação e irmos tirando as nossas algemas. Então, hoje que nós vivemos o processo de franca transição, traz um pouco a respeito de a postura que eu tenho diante de uma seita, por exemplo. Então, há um tempo atrás, iniciou-se num dado país europeu uma legião de indivíduos que tinham como discurso levar o assassinato para quem pensasse diferente deles, e acabou que isso ganhou adepto. Por isso que quando nós estamos na Terra, eu preciso estar em contato com várias opções malévolas para que eu prove para mim mesma que eu consigo dizer não para cada uma delas. É como você fazer um nhoque, porque quando você vai fazer essa massa, você coloca aqueles nhoques ali dentro da panela e à medida que vai ficando bom, o nhoque sobe. Quando Jesus vê um nhoque subindo, ele vê que está bom, então ele tira dali. Então aquele espírito, ele sai da terra, porque ele já está preparado para subir. Mas se algum espírito, ele permanece ali no meio daquela fervura e não se permite elevar naquela água, vai significar que ele possa precisar fazer o retorno para
orbe de prova e de expiação, e no caso da Terra subir na escala dos mundos, pode ser que ele já não tenha condição de retornar para cá. Até porque o tempo para um orbe subir na escala dos mundos pode ser estreito e insuficiente para um espírito fazer o seu burilamento moral que o permita subir junto com aquele mundo. Por exemplo, nós que somos afeitos à espiritualidade, sem indício de que nós viemos de um outro orbe. Nós já fomos degradados de algum orbe, viemos para cá, e aqui, dando tudo certo, enquanto a gente conseguir vigilância e oração, para fazermos as nossas reformas morais, a gente continuaria na Terra quando ela sumir para a escala de mundo em regeneração. Nesse sentido que a própria feição que nós temos com as questões espirituais já é um indício de que a gente veio de um outro orbe. Mas aqui eu preciso sustentar com a minha reforma moral a condição, partir do não que eu falo para o que é convite malévolo, mas ao mesmo tempo para o acolhimento que eu consigo dar para o malfeitor. Então, hoje a gente tem a questão do influenciador digital, porque muitos indivíduos, eles veem nessa atuação a forma de ganhar dinheiro e de viver disso. Então, Jesus, se tivesse aqui na nossa época, se lá atrás ele falou para a gente cuidar dos falsos profetas, que viriam e enganariam a muitos, falsos cristos, hoje ele nos diria, cuidado com os influenciadores digitais. Porque às vezes um indivíduo, adolescente, jovem, que está querendo ganhar dinheiro, ele escolhe essa profissão como uma maneira de fazer a influenciação de populachos. Então, esse indivíduo, ele faz um filme dele cortando o próprio braço, porque ele vê que isso dá ibope, dá visualização. Aí ele joga isso na rede para ganhar uma audiência de visualização e para que ele possa ter dinheiro a partir dessa atividade. Por esse motivo que o aspecto da rede social, ele tem a ver com as nossas realidades hoje, em que, da mesma forma que a gente pode levar uma instrução pela rede social, a gente pode perceber a influenciação de indivíduos que desejam distribuir ideias de ódio, de separativismo, de facção, e que encontram espaço em alguns arraiais. Porque se tem alguém que acha legal o funk, significa que antes do funk aparecer, esse alguém já tinha essa tendência de se identificar com isso. Quando ele vê isso, ele diz sim para uma coisa que ele já acalentava dentro dele de alguma forma. E é um risco que todos nós corremos nesse período que nós estamos vivendo, porque acaba que o fato de ter muitas realidades diferentes de indivíduos convivendo uns com os outros é um teste para o seguidor fiel de Jesus. Que aí isso vai mostrar que se eu consigo, em meio a situações tão diversas, sustentar o meu testemunho no bem, a minha vigilância, o meu equilíbrio, o meu autocomando, o meu autoamor, e sustentar um labor no bem, significa que eu estou
seguindo após o Cristo, de verdade. Por isso que essas condições que nós vivemos hoje na Terra, elas são necessárias para nós e para aqueles espíritos ainda em estágio bárbaro que vão ter uma chance nesse momento de subir. Inclusive você tem grupos de espíritos que pode estar em cima do muro e aí o benfeitor, ao invés de degradar eles para um orbe primitivo, traz eles para a desencarnação e os coloca observando o orbe regeneração. E se eles se identificarem com aquilo que eles assistem, eles podem, do astral mesmo, já realizar a modificação que precisa, sem precisar ser degradado. Tem aqueles outros que desencarna, vê a situação aqui de um orbe em regeneração, são reencarnados e em contato com o orbe nesse processo, pode achar que identifica, que quer fazer parte disso, mas pode também achar monótono a organização, a disciplina, por causa do estágio que o espírito ainda está. E aí, se ele não se adequa a um orbe em regeneração, ele é retirado e então degradado para um orbe primitivo, como Quiron, em que os habitantes ainda estão na idade da caverna. Nesse sentido que vai ser trago para nós como essas questões elas são imprescindíveis no sentido de o contributo que eu posso dar para o orbe hoje. Aquele setor de ação em que eu estou situada e que eu sou chamada a dar essa ajuda. Porque nós temos, inclusive, correntes que não desejam diálogo, que fazem o apregoamento de se antecipar para agredir, para ferir, para assassinar, como as levas de cristãos e mesmo não cristãos que levantam a bandeira do bem estão sendo queimados, despatriados e colocados em condições subhumanas. Então, essa experiência feritória, ela tem a ver com o que eu estou tirando de mim. E isso é que vai definir o rumo que a minha vida toma. Por esse motivo que consono vai ser trago por Kardec em obras póstumas, no recorte que fala sobre o mundo da transição planetária, a gente tem tanto a questão da loucura, do suicídio, e inclusive quando a gente pega o aspecto da autoextermínio, você tem uma faixa entre 30 e 50 que só aumentou mais, mas de 9 a 14 anos teve um aumento de autoextermínio. Daí a questão de aumento dessa prática em crianças, que é trago em obras póstumas, e associado à condição de zumbi, que é quando o indivíduo está vivo por fora, mas morto por dentro. É nesse sentido que daquilo que eu posso ir forjando dentro de mim para lidar com uma situação, à medida que eu vou fazendo esse enfrentamento, isso vai se me aclarando. Então, com a questão da rede social, as pessoas elas estão mais corajosas para falar coisas que elas não falariam presencialmente com alguém.
para criar cisâneas, porque ali na rede social o indivíduo ele está encoberto, nesse sentido que a disseminação da rede da internet fez muitas pessoas acabar despejando o seu pior por trás ali daquela cobertura. E é nesse sentido que a gente tem que ter cuidado, inclusive quando consideramos grupos de família que se desfazem por desentendimento. Às vezes, uma determinada agremiação numa rede social que acaba, que tem discussão e precisa ser desmembrado. Então, acaba que, se eu costumo nutrir dentro de mim sentimentos hostis, de raiva, de vingança, de rancor, eu vou desembocar isso, transbordar na rede social, sob diferentes roupagens, mas é isso que eu vou entregar, vomitar. E ali, pelo fato de eu estar atrás daquele computador, daquele celular, eu acabo fazendo realidades que eu não faria ao vivo. E é aí que a gente tem que ter cuidado, tanto aquele que está em meio a essas ações, quanto aquele que percebe isso, para redobrarmos a nossa vigilância, a nossa oração. E, inclusive, quando a gente considera, às vezes, um artista que comete algum erro, ele já não consegue continuar o trabalho dele, porque aonde ele vai, ele recebe ataques nos comentários. A hora que ele vai se apresentar diante de um público, ele recebe um tomate, um ovo, e daí ele tem que interromper sua carreira por causa de um erro. Então, essas situações de intolerância que mostram os nossos adoecimentos e os riscos que nós corremos, porque isso é uma realidade nossa, que nós precisamos olhar para curarmos a nós mesmos. E, inclusive, no aspecto de remédio, porque hoje nós estamos tomando muito remédio para a cabeça e mesmo assim estamos desequilibrados. Então imagina se não tivesse os remédios de todo o porte que tem para as nossas ansiedades, para as nossas depressões, para as nossas psicoses, neuroses. É por esse motivo que são realmente os fins dos tempos, enquanto aí essa mudança de escala do orbe, em que nós somos chamados a redobrar mais do que nunca a nossa vigilância, a nossa lealdade a Jesus, nosso pensamento, na nossa palavra, na nossa ação, na nossa conduta mental e no discernimento do que nos convém, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Inclusive, quando a gente faz o selecionamento da nossa rotina, com os urdimentos de disciplinas que nós precisamos, falando de mim como espírito inferior, que preciso da disciplina, preciso vencer meu comodismo, as minhas debilidades mentais, as minhas fraquezas, as minhas suscetibilidades. São situações que eu preciso correr atrás para que eu consiga fazer a harmonização da minha mente e possa, nesse período, demonstrar valor. Uma decisão inamovível pelo bem. Porque até mesmo o discurso de que a humanidade está perdida, isso é se entregar ao mal. Até porque a gente sabe que desde que Jesus veio ter conosco fisicamente até hoje, os espíritos que conseguiram
elevar aquele nhoque que subiu naquela panela de água fervente, foram elevados para outros ovos, eles não estão aqui mais. Então, novas classes de espíritos entraram, de diferentes graus evolutivos. Então, os discursos de que não tem solução, de pessimismo, a gente tem que ter cuidado para que a gente não desista do bem, não canse do que vale a pena, da elevação. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, o período da pandemia, do Covid, muitos que estavam localizados em serviços de benemerência, voluntariedade, acabaram afastando. Então, às vezes a pessoa estava num Lion, num escoteiro, na distribuição de uma sopa, no estudo do Evangelho no Centro Espírita, e depois que aconteceu a pandemia, ela acabou afastando. Então, mostra que a gente já tem essa tendência de nos afastar do que vale a pena, do trabalho, que leva conforto, consolo. Nesse sentido que dessa percepção a gente tem a clareza de que o nosso comodismo, ele, se for enfrentado com valor, com a vontade, a gente consegue correr atrás de continuar plantando as boas sementes, mesmo que a gente não veja o resultado. A gente tem o exemplo de Lívia, no romance Há 2000 anos, em que ela viveu uma série de infortúnios. Ela teve uma filha com lepra, e que um tempo ela não pôde ter contato com essa filha. Teve o filhinho, bebê sequestrado. O marido ficou 25 anos sem conversar com ela. Ela vai desencarnar na boca do leão. Então, quem olha de fora, imagina, foi uma existência frustrada, mas ela saiu vitoriosa. Ela teve resiliência. E Públio Lentz, o marido dela, começou a sua transformação moral depois do desencarne dela. Ela não viu a mudança dele, mas o testemunho crítico que ela deixou foi que fez a mobilização para que ele pudesse iniciar essa circuitaria de reforma moral. Então, às vezes a pessoa não vê em vida a melhora do outro, mas ela deixa a semente, tem fé, acredita no testemunho nobre, que vale a pena, escolhe por isso, mesmo em meio à sombra, e quando ela desencarna, aparentemente sem uma consequência positiva de transformação direta de alguém, mas ela deixou uma semente que frutifica, como aconteceu com a Lívia, que depois que ela desencarnou, o público começou a sua transformação espiritual e moral, pela trajetória ímplita que ela deixou. A gente tem também o exemplo de Alcione, em renúncia, que em vida não viu a modificação de Carlos Clenegran. Quando ela desencarna, ele ainda estava demorado em sentimentos sombrios. Depois o romance termina, a gente não sabe se ele melhorou, mas ela deixou o testemunho da doação, da renúncia, de ter abrido mão da própria vida pela causa do mestre. Então isso chacoalhou ele, essa semente ficou com ele. Mesmo que Alcione não tenha visto encarnada a modificação de Carlos. A gente tem também um fato correlato em Ave Cristo. Então mostra que nós somos chamados a insementar. Nesse sentido que aplicamos isso ao adepto, propagador do espiritismo, escarnecedor obstinado, incrédulo sistemático, adversário interessado,
são para eles os que eram gentios para os apóstolos. Então eles procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, quem deseja a luz, em quem se encontra um germe fecundo, de grande número, sem perder tempo com aqueles que se recusam a ver, ouvir e se obstinam, tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir o olho a 100 cegos que desejam ver claramente do que é o único que se compraz na própria obscuridade, porque seria aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma política boa, a sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral, ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao redor deles. Então crerão, aceitar a ideia por si próprios, não sob pressão de um indivíduo. Ocorre com as ideias o mesmo com as sementes, elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado acontece. Por isso é melhor esperar o tempo propício, cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras, em as apressando muito. E Jesus vai trazer em Mateus que o médico, quem precisa, é o doente. Foi feita a pergunta aos discípulos do Mestre: por que vosso Mestre come com pessoas de má vida e publicanos? Jesus, as tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, vai mostrar que aquele que está enfermo é que precisa do penso que Jesus traz. Essa fé verdadeira e sincera é sempre calma, vai dar paciência para quem sabe esperar, porque seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada por interesse. Crê suprir a força pela violência e torna-se colérica. Mas é a calma na luta o sinal da força e de confiança. Ao contrário, a violência é uma prova de dúvida de si mesmo e de fraqueza. Por isso que a fé é o oposto da presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Quem a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo. Sabe-se um simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Por isso os bons espíritos vêm na sua ajuda. A presunção vem do orgulho, que é castigado tarde ou cedo, pelos fracassos e pela decepção que lhes são infligidos. Por isso que tem a ver com essa escolha, onde essa esperança, a fé, a caridade, ela vai nos movendo para que nós conseguimos dar respostas otimizadas, sustentando a nossa luz em meio à escuridão que for. Porque é a partir disso que nós poderemos fazer essa subida rumo à Terra Prometida, que é um movimento que começa dentro de nós, porque mesmo num orbe de prova de expiação, eu inicio a minha auto-regeneração, e quando a gente tem essa fé, a gente vai modificando dentro de nós mesmos, por ser ardente, com uma vontade dirigida para o bem, opera o que outrora era considerado milagre, prodígio, mas que é pela fé que nós realizamos a cura dentro de nós. E conseguimos, a partir desse movimento, fazer a nossa elevação, onde poderemos
despertar para a verdade e nos afinarmos nesse binômio excelso de servir, pensar e, a partir do nosso esforço, conseguirmos, pelo estudo nobre, pelo Evangelho no lar, pela prática do bem, a gente vai fazendo essas entre encontros de perspectivas e que vão nos dando condição de testemunharmos Jesus no orbe, para que amanhã, quando a gente for para um outro local, um outro país, seja no astral, seja num outro estado, a gente possa, mesmo sem ter o contato direto com a doutrina espírita, por aquilo que nós conseguimos internalizar de divino em nós, na renúncia, na abnegação, na bondade, a gente consiga fazer a distribuição de um testemunho nobre a partir do que, com a nossa conduta hoje, a gente torna inato em nós.